Jejum. Quando nós pensamos em certas virtudes da nossa caminhada cristã, entre elas, tradicionalmente, a gente fala de algumas disciplinas espirituais e muitos gostam de ressaltar que o jejum deve estar incluído nisso. É curioso e é interessante, e a gente até quando pensa sobre essa realidade do jejum, parece que a coisa assim não se encaixa muito na nossa cabeça. Aliás, muita coisa que tem a ver com a espiritualidade bíblica, dificilmente a nossa razão digere com facilidade. Eu gostaria de me lembrar aqui de um texto do próprio Jesus no Sermão do Monte, quando nós lemos Mateus 6, verso 16, quando o assunto do jejum entra em cena. Diz o texto: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. É curioso porque quando a gente pensa nessa relação com Deus, e o jejum faz parte dessa prática de espiritualidade, a gente deve perguntar o que ficar sem comer tem a ver com a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e até mesmo em que medida isso de alguma maneira contribui para o bem-estar da humanidade, né? O que uma pessoa num canto fechada ficando sem comida, e como é que isso faz qualquer diferença? Curiosamente, quando a gente lê a Bíblia, é impressionante. Eu vou apresentar aqui uma relação de referências significativas sobre o jejum, especialmente naquilo que a gente pode chamar de pontos fundamentais de transformação da história. Olha que coisa interessante. Moisés aparece com destaque como alguém que vai mudar a história do seu povo, ser protagonista na história da redenção, e ele tem o famoso jejum dos 40 dias. O povo de Israel é convocado, a gente não entende isso direito, especialmente nas traduções mais antigas, que lá em Levítico 16 diz que naquele dia vocês devem afligir as suas almas, literalmente que vocês devem fazer jejum, que é o famoso Yom Kippur, é a data principal de reflexão sobre a nossa caminhada com Deus e é marcada por jejum. Elias também jejua por 40 dias. Davi, no momento difícil depois, quando ele está se recuperando do seu pecado, ele tem 7 dias de jejum. A grande mensagem, vamos dizer, de perfil missiológico de Jonas em Nínive mostra os ninivitas jejuando. Daniel, naquele famoso caso ali de uma luta espiritual tremenda, ele jejua por 21 dias. Esther, curioso o livro de Esther, não fala o nome de Deus, não fala em oração, não apresenta nem a palavra a Deus, mas tem um jejum de 3 dias e 3 noites lá. O próprio Jesus, a semelhança de Elias, de Moisés, também tem o jejum de 40 dias. O apóstolo Paulo, na ocasião da sua conversão a Cristo, conforme em Atos 9, jejua por 3 dias, e a própria igreja primitiva, vamos assim dizer, na sua caminhada missionária, essa igreja, em Atos 13, tudo começa com jejum. Então é curioso a gente perceber como o jejum está presente em todos esses, vamos dizer, pontos fundamentais da construção da história da redenção. Como não existe assim uma referência muito enfatizada de que, olha, vocês precisam jejuar, não se esqueçam de jejuar.
Você não tem esses imperativos, né, sobre jejum. O que a gente tem mais é uma descrição do povo de Deus jejuando e não uma recomendação nem de necessariamente estar se lembrando de fazer jejum, e também não existe uma ideia de como exatamente ele deveria ser feito. E, além disso, essa realidade do valor e do poder, da importância do jejum chega a ser tão forte que em Marcos nós vamos ler que existe determinados tipos de demônios, casta de demônios, que não saem senão por jejum e oração. Qual é o sentido de tudo isso? Por que que Deus apresenta essa situação e por que que Jesus vai levantar para a gente essa questão de que tome muito cuidado quando vocês jejuarem? Porque os judeus religiosos jejuavam, até mesmo a igreja primitiva também manteve essa prática. E, no entanto, essa prática que parece ser uma disciplina tão importante pode se tornar um problema. Como é que a gente entende esse cenário? Acho que a primeira coisa que a gente deve entender é que a lógica do jejum está no fato de que a gente precisa ser confrontado com a nossa fragilidade. Facilmente nós caminhamos numa direção de uma espécie de loucura, de ensimesmamento a partir da nossa própria sensação de poder e força, que não é realidade. E quando a gente, vamos dizer, sente a fragilidade da limitação do nosso corpo, parece que há uma chance de cair na real. É possível que por trás do jejum, além dos elementos possivelmente favoráveis do ponto de vista de saúde e outros elementos mais, a pessoa, assim, né, esse tipo de prática que existe no judaísmo antigo, no cristianismo primitivo, aquela coisa de ir para o deserto, aquela coisa de se separar, de ficar em oração, né? Aliás, o Sermão do Monte focaliza, né, tanto a questão de dar esmolas, ajudar o próximo, focaliza a oração e focaliza o jejum. E apresenta muito bem uma oposição ao tipo de espiritualidade prejudicada que havia naquele contexto, em contraste com o ensino de Jesus. Então, o que acontece? Jejum é confissão de fragilidade. É mais ou menos a oração do corpo, que entende a sua insuficiência e tem um exercício concreto de percepção dessa realidade e se coloca diante de Deus. É fundamental para a caminhada na condição de seguidor de Jesus. Apesar, interessante, que o texto não fica dizendo vão fazer isso, mas pressupõe que isso é uma realidade pertinente à vida, sugerindo para a gente que mais do que uma espécie de obrigação e responsabilidade, é uma espécie de respiração que flui de uma vida que está numa sintonia de espiritualidade saudável do ponto de vista do Novo Testamento. Agora, como é que a gente consegue fazer esse exercício sem ter inflamação espiritual? Não ter os desdobramentos equivocados. Dois problemas surgem aqui. O primeiro deles é aquilo que é tão comum, onde a pessoa entende jejum no sentido pagão da palavra. Ou seja, eu preciso me machucar, me martirizar para convencer Deus a me ajudar. Aí surge uma, digamos assim, perversa atitude de relação de troca, em que a pessoa acha que se ele, de alguma maneira, se fragilizar muito, quer dizer que Deus, de uma certa forma, vai se sentir pressionado. O cara está fazendo greve de fome lá embaixo, então vamos atender o pedido dele, afinal de contas está doendo muito. Que é uma coisa comum do paganismo, né? As pessoas se machucavam literalmente para convencer a divindade, uma espécie de espiritualidade muito fora do foco dos ensinos de Jesus. A outra maneira complicada é o que Jesus denuncia aqui. Quando o jejum vira, vamos dizer, moeda do capitalismo espiritual. Ele vira uma referência para dizer, olha, veja, essas pessoas são as pessoas espirituais. Então, em vez de ser um jejum que tem sintonia com a preocupação com o sofrimento do próximo através das doações que se fazia, a oração na busca e na dependência de Deus, a coisa é feita publicamente para passar pelo crivo da síndrome do holofote, para ter uma exposição de modo que a pessoa tivesse
uma glória perante todo mundo, o que foi a enfermidade que atinge muitos religiosos na época de Jesus. Então Jesus vai colocar o teste aqui. Ó. Quando você for orar, faça o favor de não postar, não colocar isso publicamente. Você entra no seu quarto e fica você sozinho diante de Deus. O jejum da mesma maneira, porque surge um momento em que as pessoas começam não só a jejuar, mas fazer toda a cena, criar aí todo o ambiente para tentar projetar-se a si mesmo como referência de espiritualidade superior. Então isso macula a espiritualidade de uma maneira significativa e se torna um problema. Por isso, quando a gente pensa em termos de jejum na nossa realidade, a gente precisa resgatar essa questão da intimidade, da particularidade, do elemento que envolve a relação legítima e genuína entre a pessoa e o próprio Deus. Talvez um outro problema que pode acompanhar a realidade do jejum é que, uma vez que a gente observa que historicamente, essa situação em que aqueles que foram usados por Deus na prática e confissão da sua fragilidade, é curioso por que um demônio sai quando tem jejum e oração. Parece que a lógica é que a gente abre mão da força e do poder humano e confia plenamente no agir divino, e o jejum é tipo se é possível falar isso, a cereja do bolo dessa prática, em que concretamente a gente anuncia que o poder pertence a Deus e não na nossa força, naquilo que a gente entende que está debaixo do nosso poder. Então, com esse raciocínio, com esse foco, a pessoa pode facilmente caminhar na direção equivocada de que, o jejum é o elemento poderoso para resolver qualquer coisa. O jejum seria pau para toda obra. Se tem casta de demônio que só sai com jejum e oração, meu amigo, então tem problema familiar, dificuldade de perdão, problema financeiro, qualquer coisa, a gente jejua e resolve. Isso simplesmente não está no texto bíblico. Não há nenhum conselho, nem de Paulo, nem de Lucas, nem dos outros evangelhos, nem das cartas dizendo, pessoal, tem 2 pessoas que não estão concordando aí na igreja, então jejuem para resolver isso. Não aparece isso. Aparece que elas devem concordar, aparece que eles devem pedir perdão, aparecem outras orientações. Então, o jejum não é mágico. O jejum não tem essa condição de ser uma espécie de toque de rei Midas espiritual, que qualquer coisa, a gente pode correr o risco de ir numa direção mistificadora indevida, achando que, uma vez que a gente enfrenta situações que exigem o uso do bom senso, exige o conhecimento, o entendimento da palavra divina, exige uma atitude relacional adequada, exige um planejamento correto, exige uma série de outras coisas, a gente joga tudo no jejum, e às vezes jejum e oração, como se isso fosse resolver tudo. Não é o caso. Bom, entendendo isso, que o jejum não pode se tornar essa coisa de fundamentação pagã, de relação de troca com Deus, em cima da culpa e do medo, e que o jejum não pode ser entendido de maneira alguma como um elemento mágico e nem pode se tornar medalha espiritual para ser publicada e divulgada, que isso é corrupção da verdadeira espiritualidade, a gente deve então pensar no seguinte: como devemos fazer jejum? Como é que essa prática deve fazer parte da nossa vida? Bom, em primeiro lugar, o jejum é recomendável e não existe fórmula específica para isso. É saudável, é bom que muitas comunidades cristãs, por exemplo, em determinados momentos, definam um período. Olha, pessoal, nesse momento, nessa ocasião, nós vamos estar numa semana de jejum, e estabelecendo isso, e geralmente isso pode ser
adequadamente e aliado a algum tipo de propósito. Você vê que, né, por exemplo, em situações difíceis onde a gente não tem saída, historicamente, quem dependia de Deus jejuou numa confissão de fragilidade, entendendo que a saída vem de Deus. É uma espécie de confissão de que as nossas forças são limitadas e a gente se concentra em Deus. Então isso é bom. E é bom também no nível individual. A pessoa decide, pode fazer. E aí uma situação muito importante. O jejum é acompanhado de bom senso. Você vê o livro de Atos? A obra missionária começa com jejum e oração. Mas não é porque ela começa com jejum e oração que ela não tem planejamento estratégico e organização. Não é porque ela tem essa espiritualidade que essa ação missionária não tem foco ou direção. Então a gente precisa jejuar com bom senso. Pessoas que têm problemas sérios de saúde, pessoas que têm limitações muito específicas, pessoas que às vezes querem se sujeitar a um jejum muito prolongado, precisam tomar cuidado, porque eu já vi casos de pessoas, sim, que se prejudicaram terrivelmente, agindo de uma maneira inadequada e com pouca responsabilidade, achando que o sacrifício do jejum era a única maneira de alguma forma ser atendido por Deus. Se nós jejuamos em função da nossa relação com a graça de Deus. Jejum funciona como uma espécie de culto, de dependência, de gratidão, e não como uma atitude de uma obrigação que quanto mais doer, melhor, porque aí de fato a gente descobriu que a nossa espiritualidade supostamente é séria. Então, nesse caso, é importante que as coisas venham a ser feitas adequadamente, com responsabilidade. E, além disso, esse jejum de fato tem que estar em sintonia com essa proposta de espiritualidade. Eu já vi pessoas na minha vida que estão trabalhando, estão fazendo outras atividades e estão jejuando. Na verdade, a pessoa não está jejuando. A pessoa está sem comer. Eu conheço pessoas que, por razões de saúde ou até mesmo por dieta, né, não comem de manhã, não comem à noite. Isso não é um jejum. Se a gente está pensando em jejum, não faz sentido um indivíduo trabalhar 10, 12 horas por dia e estar jejuando porque ele está se dedicando ao Senhor. Ou talvez até seja possível, mas é muito mais difícil. O jejum faz sentido se ele de fato é acompanhado daquilo que tem a ver com essa relação de profundidade, de espiritualidade para com Deus. Então, se a pessoa vai fazer esse jejum, que seja no momento de estar retraído, de estar ali no momento separado diante de Deus, com oração, leitura bíblica, meditação, aí a coisa faz muito mais sentido. Dificilmente essa questão vai ser proveitosa se a gente não entender essa realidade. Portanto, a gente descobre aqui que o jejum tem o seu valor, é importante, não é marca de espiritualidade principal, o seu uso pode ser indevido e que a gente deve, à medida em que a nossa relação com Deus permitir e quando isso for um chamado de Deus, um propósito, até ter momentos e períodos em que a gente dedica a nossa vida, o nosso coração, a nossa oração em busca de uma comunhão aprofundada com Deus. E, curiosamente, mais uma vez a gente reforma, é impressionante que a realidade da história da redenção ela é pontuada por pessoas que ficaram numa situação de extrema vulnerabilidade e que no momento da sua relação com Deus jejuaram e jejuaram de uma maneira profunda como o próprio Jesus, e esse período se desdobra no momento extraordinário da ação divina na história. Simplesmente para a gente entender que, apesar das nossas boas ações, das nossas orações, do nosso jejum, que quando são feitos, e são feitos sob direção de Deus, como em Atos 13, dirigidos ali pela ação do Espírito Santo, os desdobramentos espirituais são extraordinários. Se forem feitos
pela direção da nossa glória, na nossa carne, na nossa intenção inadequada, certamente nós não teremos qualquer desdobramento desse jejum. Na verdade, esse jejum não terá proveito nenhum e não nos levará a lugar algum.